Bom dia, pessoal. Então, hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade àquele assunto que estávamos falando, né, na nossa última aula presencial, tá? Lá da unidade temática 4, né, do capítulo 4 do módulo 2 do nosso livro de ciências. Lembrando que na nossa última aula, pessoal, nós falamos sobre reprodução assexuada, né? Vocês depois deem uma lidinha para relembrar, né? Falamos dos tipos de reprodução assexuada que nós temos, né? Demos vários exemplos, fizemos leitura do livro-texto, comentamos, né? E um ponto que eu gostaria de relembrar com vocês é a questão das vantagens e da desvantagem da questão da reprodução assexuada. Uma das vantagens, né, seria o quê? Que seria um tipo de reprodução muito rápida, onde nós temos, né, indivíduos sendo produzidos de maneira muito rápida, então um tipo de reprodução muito rápido. Porém, né, como o material genético dessas células filhas vai ser idêntico ao material genético dos pais, né, da geração parental, então não tem variabilidade genética nenhuma. Os filhos, eles vão ser idênticos, tá, aos pais. Né? E aí a gente tem vários exemplos lá no livro, né, a partenogênese, a bipartição, a cisparidade, né? Vocês vão estar lembrando também daqueles exemplos lá que a gente deu das mudinhas das plantas, né? Então, quando a gente faz as mudas lá das plantinhas, o que a gente tem? A gente tem um tipo de reprodução assexuada, aquela mudinha lá que você retirou e plantou, ela vai ser idêntica geneticamente o quê? A mãe, tá? Então, depois vocês dêem uma lidinha lá naquele assunto da reprodução assexuada só para relembrar. Hoje, né, o tema da nossa aula de hoje, nossa unidade, a continuação da nossa unidade temática, então vai ser reprodução sexuada. É aquela que vai estar envolvendo, então, gametas sexuais masculinos, gametas sexuais femininos e que vão estar originando uma nova célula, que vai ter, então, o material genético do pai, né, e parte do material genético da mãe, tá? Então, prestem bastante atenção, dão uma olhadinha nos slides, tá? O slide eu tentei colocar de uma maneira bem acessível, bem completa para vocês, tá? E qualquer dúvida, me chamem, né, que a gente vai tirando essas dúvidas de vocês, tá? Então, vamos seguir aí com nossas apresentações. Então, o conceito de reprodução sexuada, pessoal, o conceito da reprodução sexuada é aquela que vai estar envolvendo células muito especiais, né? Não são qualquer tipo de células, são as células que a gente chama de células gaméticas. E essas células, né, originadas por um tipo de divisão celular chamado meiose, tá? Ela vai ser do tipo masculino ou do tipo feminino. Então, o pai, né, o indivíduo do gênero masculino, vai estar originando o que a gente chama de espermatozoide, e a mãe, né, que é do gênero feminino, vai estar originando o que a gente chama de óvulo ou ovócitos. Né? E a gente já estudou sobre essas células gaméticas, os senhores vão lembrar, né, que a gente estudou no espermatozoide, tá? Que ele vem lá, né, ele é produzido onde? Nos testículos, né, dos meninos. Eles têm material genético de 23 cromossomos, eles são produzidos por meio de meiose, tá? E a mãe, né, no caso, o que tem o gênero feminino, vai produzir o ovócito. Aí vocês vão lembrar, né, que essa produção de espermatozoide pelos meninos, né, pelos homens, ela é contínua, quase que ao longo da vida toda. E esses gametas femininos, esses ovócitos ou óvulos, eles já vêm da vida intrauterina das meninas. Então, as meninas elas já vão nascer, né, com esses ovócitos, ainda que de modo imaturo, mas elas já vão vir com esses ovócitos prontos e que, né, eles vão sofrer um processo de amadurecimento, né, após a entrada das meninas
durante a fase, né, da puberdade, onde elas têm a sua primeira menstruação, que é a menarquia, e elas começam a ter todos os meses um amadurecimento, né, desse ovócito primário lá no folículo ovariano, e aí, né, tem todo o ciclo menstrual que a gente já estudou. Por volta do 14º dia do ciclo, esses ovócitos são liberados, né, os ovócitos já amadurecidos, um único, né, ovócito é liberado para que haja, assim, o processo da fecundação. Então, se essa mulher, né, mantiver uma relação sexual desprotegida, ela tem a probabilidade de estar engravidando, né, se houver, então, um encontro do espermatozoide com o ovócito maduro que foi liberado, tá ok? Então, lembrando, né, o que eu gostaria de lembrar com vocês, isso, né, que nós já havíamos estudado. Então, esse espermatozoide, pessoal, vocês podem olhar aí na figura, né? Ele tem, né, uma cabeça constituída por um núcleo, que tem o seu material genético de 23 cromossomos, tá? Ele vai ter uma estrutura bem ali no ápice, né, da cabeça desse espermatozoide, que é o acrossoma. Esse acrossoma, pessoal, guardem essa informação, ele vai ser extremamente importante, né? Quando a gente estuda na biologia celular, a gente entende que esse acrossoma, ele ali seria como se fosse um complexo de Golgi bem desenvolvido, bem diferente que a gente tem ali naquela estrutura da cabeça do espermatozoide, que vai produzir uma enzima, né? Vai ser extremamente importante para o espermatozoide durante a sua entrada lá no ovócito, né, lá no óvulo. Ele vai estar produzindo ali naquele acrossoma que a gente chama de lisozimas, que seriam, entre aspas, né, enzimas digestivas que vão estar ajudando ali a penetração do espermatozoide no ovócito maduro, tá ok? Nós temos também, evidenciando ali, ó, no corpo basal, já na cauda desse espermatozoide, que a gente chama de mitocôndrias, os senhores também já estudaram. Essa mitocôndria é uma organela celular que ela é extremamente importante para gerar energia para essa célula, né? Então, ela vai estar ali, ó, próximo, então, da cauda, ali já na região da cauda. Por quê? Para gerar energia para essa cauda se movimentar, tá ok? Então, pessoal, essa cauda ela se movimenta, né, para ajudar na locomoção ali desse espermatozoide para ele ao encontro desse óvulo aí, né, para que haja o processo de fecundação. Nós temos também o óvulo, tá? Que se a gente for comparar o tamanho dele, é um tamanho bem maior que o do espermatozoide, né? Ele tem também o seu núcleo, que tem o seu material genético também de 23 cromossomos, o citoplasma, que a gente chama de zona pelúcida, né, que vai ser extremamente importante para a proteção desse óvulo. Então, esses vão ser as nossas células gaméticas, né, as células que vão ser responsáveis, então, pelo nosso processo de reprodução sexual. Aí, mais uma imagem mostrando pra gente, né, uma imagem que eu achei bem bonita, né, e vocês sabem que eu gosto de trazer essas imagens para vocês, né, ilustrar para vocês, então, e também mostrando, né, o quanto, em termos de proporção, esse óvulo é uma célula bem maior, né, quando comparado ali com o espermatozoide, ok? Então, cada gameta, né, que estiver envolvido nessa reprodução sexuada, ou seja, o espermatozoide e também o óvulo, ele vai estar carregando informações genéticas distintas. Então, o espermatozoide irá trazer informações que vão vir do pai, né? E o óvulo vai estar trazendo, então, informações que vêm da mãe. E depois, né, desse processo de fecundação, a gente forma o que a gente chama de zigoto, que é a primeira célula. E aí, esse material genético do pai e da mãe, durante a formação do... E aí, a união desses gametas masculino e feminino irá originar o que a gente chama de zigoto. Então, olha aí para vocês verem, o material genético do ovócito, né, ou do óvulo, que é o gameta feminino, tá vendo? XX, quer dizer que ele tem os cromossomos sexuais XX. E o espermatozoide? XY. Eu já havia comentado isso em sala com vocês, né? E aí, nós temos a probabilidade desse zigoto ter, né, o gênero
masculino ou feminino. Então, dependendo da combinação desses cromossomos sexuais. Então, guardem essa informação aí, que nós vamos utilizar ela daqui a pouco, quando a gente for discutir, né, o sexo do bebê, né? Ou seja, o sexo do embrião, né? Do que foi formado ali após o processo da fecundação. Então, como que vai ser definido esse sexo aí desse zigoto, tá ok? Aí, vamos falar então. Então, menino ou menina, né? Como que se dá a definição do sexo, né, biológico desse zigoto? Então, cromossomos que vêm do pai, ou seja, os cromossomos advindos do espermatozoide, eles vão ter, né, o cromossomo X e Y. Então, nós podemos ter espermatozoides com o cromossomo X, espermatozoides com o cromossomo Y. E o da mãe, né, do óvulo, sempre será X, que é a definição do sexo biológico de meninas, né, XX. E aí a gente tem essa combinação. Se for um espermatozoide que carrega consigo, né, o cromossomo X, ao se combinar com o óvulo, né, com o óvulo da mãe, vai originar um zigoto XX, que vai dar origem a uma menina. Tá? Porém, se esse espermatozoide carregar consigo, né, um cromossomo sexual do tipo Y, ao se combinar, né, com o óvulo que vai estar trazendo, obviamente, o cromossomo sexual X, nós vamos ter uma junção de Y com X, e aí esse zigoto será um menino, tá ok, pessoal? Então, mais um pouquinho aí falando sobre o processo, então, da fecundação. Alguns pontos extremamente importantes para a gente entender esse processo aí da fecundação. Então, o processo da fecundação, pessoal, ele vai permitir, né, que quando aconteça essa junção desses gametas, desse espermatozoide e desse óvulo, haja uma combinação, uma combinação dos materiais genéticos, né, vindos do pai e da mãe, ou seja, dos cromossomos do pai e da mãe. Tá? Esse cromossomo, então, é um material genético, tá? A gente depois, nos próximos capítulos, a gente vai testando um pouquinho dessa genética, entendendo aí essa composição, por que esse cromossomo é tão importante. Então, lembra que lá no início do vídeo, eu falei da desvantagem, né, da reprodução assexuada? Lembra qual que era a principal desvantagem? Falta de variabilidade genética, ou seja, os descendentes, né, os filhos, né, que vieram, né, que foram originados daquela reprodução assexuada, daquela bipartição, eles vão ser o quê? Idênticos à mãe. Então, vão ser idênticos à geração parental. Então, não tem variabilidade genética. Então, a reprodução sexuada, né, a reprodução através de gameta masculino e o gameta feminino, ela veio trazendo, né, então, uma possibilidade, uma gama de variabilidade genética, de combinações genéticas diferentes. Tá? Então, isso foi extremamente importante, né, principalmente quando a gente vai pensar em processo evolutivo, foi extremamente importante, tá? Por quê? Porque vai permitir que essa variabilidade genética aconteça. E assim, pessoal, o que a gente fala em evolução? Né? Evolução são aquelas modificações, aquelas mutações, aquelas recombinações gênicas que vão permitir, né, esse organismo ter possibilidade de se adaptar melhor ao meio ambiente, tá? É isso que vai fazer com que esses organismos tenham chance de adquirir características que vão possibilitar esse organismo sobreviver naquele meio ambiente, sofrer uma pressão seletiva e sobreviver, né? Então, por que a gente observa, né, vegetais tão diferentes, né? Por que, por exemplo, temos, quando a gente olha lá numa floresta tropical, por exemplo, floresta amazônica, olha o quanto é exuberante aquela vegetação. As folhas, né, muito verdes, muito largas, folhas grandes, né? E a gente vai comparar, por exemplo, essa floresta amazônica, né, esse bioma aí da floresta amazônica com a caatinga, por exemplo, que é característica de vegetais cactáceos, né? Tem muitas cactáceas, vegetações desérticas, né, de áreas desérticas. Então, são essa possibilidade de variabilidade genética que vai
fazer com que esses indivíduos possam se adaptar a meio ambiente tão diversos, né? Por que temos animais com colorações diferentes, animais com mais pelos, com menos pelo, pelo marrom, pelo branco, né? Por que temos animais adaptados à vida aquática, vida terrestre, né? Então, por quê? Tudo isso vem o quê? Da variabilidade genética que só é possível através da reprodução sexual. Então, aí, nesse quadro agora, o que eu quero frisar com vocês? A importância da reprodução sexual. Então, por que a reprodução sexual é tão importante assim, né? Para a vida dos organismos? Variabilidade genética, ok? Ainda dentro, né, do assunto fecundação, nós vamos falar agora, né, sobre a questão de como que é possível, né, como que é feita essa chegada desse espermatozoide, dessa célula gamética masculina até o óvulo. Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente estudou aí nos últimos capítulos, né? Esse óvulo, pessoal, então, ele vai ser liberado, esse folículo ovariano, ele vai ser liberado, né? Quando esse óvulo já está maduro, por volta do 14º dia do ciclo menstrual da mulher, né? E esse óvulo vai ser liberado e captado ali pelas fímbrias, né, da tuba uterina. Então, quando essas fímbrias uterinas, elas captam esse óvulo vai parar dentro da tuba uterina. E lá dentro da tuba uterina, né, levado ali também, né, pelos movimentos, né, de contração muito lenta que essa tuba uterina tem, ele vai viajando ali por aquela tuba uterina, né, esperando ali encontrar quem? Encontrar o espermatozoide para que haja fecundação. E esse espermatozoide, ele vai ter que adentrar o corpo da mulher, né, ele vai ter que ser colocado ali dentro para que haja fecundação. E como que ele é colocado, né? Ele vai ser colocado através do que a gente chama de relação sexual. Então, o que seria essa relação sexual, pessoal? Seria o ato, né, que está extremamente associado à reprodução humana, né, mas que também outras espécies, né, que tenham fecundação interna, vai acontecer esse ato sexual e que vai estar gerando descendentes. Então, a relação sexual está biologicamente, né, ela está relacionada com o quê? Com a geração de descendentes e com a perpetuação da espécie. Então, a relação sexual, ela tem uma função biológica, pessoal, tá? Então, se não acontecesse, né, essa relação sexual, poderia haver um comprometimento muito grande da geração de novos descendentes e também da perpetuação da espécie. E depois vocês vão estar lendo lá, né, no capítulo, lá na página 80, tá? Aí vai falar algumas características, né, que nós até já discutimos em sala de aula sobre a importância dessa relação sexual. Então, durante a relação sexual, vão estar sendo liberados hormônios, né, que são hormônios relacionados tanto a questão do prazer sexual, do processo fisiológico, né, da relação sexual como um todo, tá ok? Para que haja, né, o processo de liberação do espermatozoide, né, dentro do corpo da mulher, que vai vir através do orgasmo masculino, que vai ter a ejaculação, né, isso a gente já discutiu em sala de aula, a diferença desse orgasmo com a ejaculação, ok? E esse processo, então, ele serve para quê? Para auxiliar o espermatozoide a atravessar o canal vaginal, atravessar o colo uterino, que a gente também já comentou sobre esse colo uterino, né? Em aulas passadas, e assim alcance as tubas uterinas e haja o processo da fecundação, né? Que realmente é o encontro aí desse espermatozoide com o óvulo, ok? Então, pessoal, eu acho que até já comentei isso, né, em outras aulas com vocês, a vida desse espermatozoide aí, quando ele adentra, né, o canal vaginal da mulher, não é uma vida muito fácil,
né? Então, vocês lembrem, né, dessa informação. Então, dos milhões de espermatozoides que são lançados, né, através do processo da ejaculação, apenas um único espermatozoide vai conseguir adentrar o óvulo. Então, não é fácil. Por que isso, né? Nós temos ali a questão da acidez vaginal, né? Então, ali, quando esse espermatozoide é lançado dentro da vagina, nós temos o pH da vagina, né? Que vai dificultar um pouco, né? A vida desses espermatozoides, pode até matar alguns espermatozoides. O corpo da mulher também pode produzir células de defesa, vai imaginar o quê? Aquele espermatozoide como um corpo estranho e vai também, né? Tentar destruir parte desses espermatozoides. Alguns não têm energia suficiente para fazer todo o processo, né, de travessia e essa viagem rumo, né, às tubas uterinas. Então, alguns morrem mesmo pelo caminho, falta de vitalidade, né, enfim. E daqueles todos que chegam ali, que conseguem até chegar às tubas uterinas, apenas um único vai entrar dentro do óvulo. Então, depois eu tenho um vídeo que eu coloco para vocês, né, que vai estar ilustrando isso, né, sobre essa questão da viagem dos espermatozoides e do processo do lançamento até o processo da fecundação. E o mais interessante, pessoal, é isso, né, essa pergunta, né, que sempre me faz, professora, mas por que apenas um espermatozoide vai estar entrando dentro desse óvulo, né? Por que isso? Porque quando esse espermatozoide, ele se aproxima, né, do óvulo, ele vai estar liberando ali, né, vocês lembrem lá no início do vídeo que eu falei para vocês dessa questão da lisozima, que é uma enzima, né, que vai digerir ali aquela camada, né, pelúcida do óvulo e eles adentram, e assim, né, que aquela cabeça do espermatozoide entra dentro do óvulo e imediatamente o óvulo ela vai produzir, vai liberar ali uma membrana que impede a entrada de outro espermatozoide. Então, nunca vai estar acontecendo de 2 espermatozoides entrando. Isso é uma anomalia. O normal é que apenas um espermatozoide adentre dentro do óvulo. E aí, após essa fecundação, qual que é o objetivo da fecundação? Unir o gameta masculino com o feminino e formar o quê? O zigoto. E esse zigoto vai ter 23 cromossomos que vieram do pai e 23 cromossomos que vieram da mãe. E aí, pessoal, esse vídeo, né? Eu sei que vocês gostam bastante desses videozinhos que eu passo em aula, né? Então, aqui eu deixei o link para vocês, tá? Com o videozinho. Depois não deixem de assistir, que é uma animação aí com uma narração um pouquinho divertida para que vocês entendam aí um pouquinho dessa viagem aí do espermatozoide para conseguir fecundar esse óvulo, hein, pessoal? Então, assistam aí o vídeo, tá bom? Pessoal, então, após a fecundação, esse zigoto, né, que é a primeira célula ali que vai ser formada, esse zigoto ele já tem, então, 46 cromossomos, ele vai ser conduzido em direção ao útero, tá? Onde ele vai ser implantado. Então, durante esse trajeto, vocês podem me perguntar, professora, mas como que ele sobrevive, né? Ele vai se nutrir, então, pessoal, ele consegue sobreviver porque ele se nutre de reservas energéticas que vão estar lá no citoplasma do óvulo, tá? E uma coisa interessante para a gente lembrar é que ao mesmo tempo que ele está viajando, né, por essas tubas uterinas, ele vai estar também fazendo divisões celulares, né, mitoses sucessivas. Lembrando que essas mitoses elas vão ser conservacionais, vai manter ali, né, as células que vão sendo geradas, elas vão mantendo o seu material genético que é de 46 cromossomos, tá ok? Então, por volta de 7 dias, então eles viajam, né, quase que uma semana ali, né, para sair lá da tuba uterina e chegar no útero. E quando ali já está um aglomerado de células, né, depois nas próximas aulas a gente vai estar discutindo isso, primeiro 2, 4, 8, né, 16, 32, assim por diante, tá? Eles vão se implantar na parede uterina. Então, esse processo de implantação, tá, desse aglomerado de células ali na parede uterina é o que a gente chama de nidação. E quando ocorre essa nidação, pessoal, inicia o processo da gravidez, tá ok?
E aí depois também nas próximas aulas a gente vai estar falando, né, que após essa nidação, pessoal, a gente também tem divisões celulares acontecendo, mitoses sucessivas acontecendo, formando os primeiros tecidos embrionários, que a gente vai discutir depois, ectoderme, mesoderme, endoderma, depois os primeiros tecidos, né, os óvulos e também a formação dos anexos embrionários, né, que são extremamente importantes para a proteção desse embrião, né, a placenta, o âmnion, o córion, que a gente depois vai estar discutindo aí nas próximas aulas, tá ok, pessoal? Aí eu deixo com vocês também esse vídeo, né, com essa animação aí de processo da implantação, que é a anidação, tá? Então, peço aí vocês que assistam também esse vídeo, por favor. E aí, pessoal, esse videozinho, né, mostrando para vocês, só um instante aqui, por favor. E aí, esse nosso último slide, tá, pessoal? É um videozinho muito bonitinho, tá? Eu acho ele bem bonitinho, que ele é um videozinho da Baby Center, que vai estar falando do processo de formação desse bebezinho aí, da fecundação até o nascimento. Então, ele é um videozinho maior, mas aí eu espero que vocês assistam, gostem e também sirva de embasamento para as nossas próximas aulas, que nas próximas aulas a gente vai falar sobre todas as etapas da gestação, então da gestação até o nascimento, tá, pessoal? Então, um beijão, espero que vocês assistam, gostem, tá? E aí, qualquer dúvida, pergunta aí pra tia, tá bom? Abração, tchau, tchau.